na hora de parar para pensar. Existem outras formas de eu mobilizar por uma causa um pouco mais inteligente. E eu acho que nesse caso tem muito a ver com a questão da comunicação, Certo. né? Porque começa a questionar como posso utilizar a meu favor essas ferramentas. Exatamente. Né? Exato, porque podem existir duas abordagens diferenciadas. Né? Existe quem até sabe como utilizar bem o conteúdo, mas não conhece o ferramental. E existe quem conhece o ferramental, mas não sabe produzir conteúdo de qualidade e de maneira adequada para esses diferentes processos. Né? Foi interessante citar que existem N exemplos negativos. Sim. Né? Mas existem também N exemplos positivos. Né? E com esses exemplos positivos que a gente efetivamente consegue aprender. Eu acredito que esse curso poderá, mais do que nunca, trabalhar os dois gaps. Né? Quem conhece o ferramental pode aprender mais sobre conteúdo. Quem conhece sobre conteúdo, aprender mais sobre o ferramental. E se somar de uma maneira dialógica, né? E principalmente aprender bastante com os exemplos positivos que existem. No mercado, muitas vezes uma garotinha de uma escola municipal pode ensinar muito para grandes profissionais, sejam da área de educação ou seja ou da área de educação como tal. Né? Ou seja, é um ambiente extremamente democrático. Né? E quando a gente se encontra num ambiente formal como esse, né, a gente consegue maximizar as boas práticas. Eu acredito mais do que nunca nisso. Certo. E eu queria pegar um gancho da importância deste curso, né? Para os professores, inclusive, né? Então, a gente vê isso, colegas extremamente, têm um conhecimento assim que é imensurável. Ele não consegue colocar isso de forma didática em sala de aula, ele não consegue comunicar. Este curso, na minha opinião, ele é fundamental para esse professor, porque esse é o momento de transformar todo o processo e começa pelo professor. A forma como ele está utilizando, sabe? Como ele está utilizando um filme para enriquecer a aula dele, como ele está utilizando um não livro. Não é apenas para matar o tempo da aula. Muito pelo contrário, justamente Exatamente. isso. Usar as ferramentas de comunicação ao seu favor, ou ao nosso favor, no caso. Exatamente. A favor da educação. A favor da educação, exatamente. Fazer com que até você consegue enriquecer muito uma aula quando você consegue usar um ferramental, mas não como a professora disse, apenas para matar o tempo. Não, que enriqueça, que eduque, que instigue. Desde que esse profissional também tenha o domínio dessa linguagem e dessa Conhecimento. ferramenta. Não dá para ficar, senão... não dá para ficar refratário. Não é mais possível. O quadro negro hoje ele está praticamente aposentado. Ó, o professor está com um tablet aqui. O quadro negro está praticamente aposentado. Hoje nós temos que trabalhar. Volto a dizer, não se trata de então vamos colocar, vamos transformar tudo em computador, vamos colocar tudo em computadores e vamos fazer PowerPoint e data show, está tudo resolvido. Não. Tem a questão do conteúdo. Exatamente. E como colocar isso dentro de um planejamento pedagógico. Exatamente. Né? Sabendo o porquê eu vou utilizar aquela ferramenta, em que momento ela pode estar dentro do meu planejamento pedagógico e o que eu quero também com ela. Porque apenas para tornar mais interessante a aula e tornar mais moderninha a aula também não tem sentido. Exatamente. Mas veja, nós estamos falando só da ferramenta. Nós estamos falando da ferramenta. Mas eu sinto que o curso também pode atingir o profissional, o professor, agora falando especificamente, para que ele melhore a forma dele comunicar. Sim. Porque às vezes ele ainda se mantém na distância do aluno. E no momento que ele começa a perceber que esse é o momento de estar interagindo, de permitir que pensem diferente dele, sabe? De permitir que contribuam com uma outra forma de pensar e de analisar, e que ele saiba atuar, ele saiba reagir dessa forma. Por que não criar, por exemplo, ganhando. né, professora? Por que não criar, vamos usar um exemplo, uma aula de história, por que não criar depois um grupo para discutir aquele assunto que foi, já que a molecada está tão inserida nas redes, então vamos criar uma fanpage, então algo nesse sentido para discussão disto. Um blog, né? Utilizar essas ferramentas em favor do professor. Novamente colocando, usar essas ferramentas, os meios de comunicação, as mídias, as tecnologias, em favor da educação. Muito bem, nós temos um minutinho só para encerrar esse bloco, então vamos deixar a nossa segunda questão norteadora, que vai conduzir o nosso diálogo ao longo do terceiro bloco. De que forma a utilização dos recursos dos meios de comunicação nos processos educativos formais e não formais
contribui para o desvelamento da mediação entre esses e a realidade. Os nossos professores já estavam colocando alguns exemplos dessa utilização. Certo, agora nós vamos ver então de que forma essa utilização contribuirá para que os receptores, para que os alunos, enfim, para que a sociedade em geral consiga então desvelar, desconstruir essas mensagens da comunicação e consiga também atuar de uma forma mais cidadã, participativa e crítica. Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, que está discutindo a educomunicação, que nós acreditamos já deixamos mais claro para os nossos telespectadores, que vem a ser então a integração, o diálogo entre o campo do conhecimento da comunicação e da educação. A forma como esses dois campos do conhecimento se relacionam e formam um novo campo do conhecimento, que é a educomunicação. E o que vem a ser isso, de que forma contribuir para a sociedade com esse novo campo de conhecimento, é o que nós estamos discutindo hoje no nosso programa. Os nossos professores já estavam ao longo do segundo bloco também dando exemplos, pontuando algumas questões que os professores, os educadores, nos ambientes formais, nos espaços educativos formais, como escolas, universidades, e também não formais, associações, museus, até a professora Sulamita citou as igrejas, de que forma podem utilizar o profissional da educomunicação. Bem, professor Miguel, nós terminamos o segundo bloco e você estava colocando para nós a criação, digamos, de um grupo de discussão no Facebook, por exemplo, para discutir algum tema específico. Uma disciplina, você citou história, que poderia ser astronomia, por exemplo, não é? Sim, que nós poderíamos utilizar essa ferramenta que nos possibilita postarmos fotos, fotografias e discutirmos um pouco sobre astronomia. Aliás, eu conheço um educador que tem como formação física, que ele já faz isso no Facebook. Posta, então, o movimento dos astros e vai colocando as fotos no Facebook e vai comentando com os seus alunos e, enfim, com todos os seus amigos. E que forma interessante que nós teríamos aí de uma participação. Mas, para isso, o profissional da educação tem que saber utilizar essa ferramenta e tem que se tornar também um comunicador. É isso, professor? Exatamente, professor. Ele não pode ser refratário. Ele não pode ficar com, digamos assim, com medo da tecnologia. Como o professor colocou, deu os exemplos do Facebook, mas qualquer mídia. Hoje nós temos a integração das mídias. Nós conseguimos fazer, por exemplo, imagem, som e texto. Aí, como a professora falou, podemos fazer algo interagindo. Uma aula de física, vamos fazer os planetas se moverem. Vamos tentar fazer com que essa garotada, esses estudantes, e não só eles também, mas, enfim, na área educacional, se interessem pela aula, gostem daquilo. Então, as ferramentas de comunicação auxiliam, como os jornais também. E ampliam, Sim. nesse caso principalmente, ampliam do exemplo da fotografia crítica dos astros, ela Sim. está ampliando, porque não, com o quadro negro, giz, e apenas a oralidade em sala de aula do professor, nós não conseguiríamos ter essa ampliação e essa abrangência. Se então, considerarmos usar a plataforma dentro de um planejamento. Se considerarmos as gerações X, Y e Z, sobretudo, que já nasceram com computadores, como é que você vai conseguir fazer com que eles sintam atração por uma aula estática, uma aula apenas em quadro negro? Daí
a exigência desse professor de conhecer, de fato, as ferramentas de comunicação para poder aplicá-las no seu dia a dia e na sua prática. Tornar-se um comunicador também. Exatamente. Aí nós temos a figura do educomunicador. Professora Sulamita, a sua disciplina que aborda a análise da comunicação na mídia impressa. Então, na mídia impressa, inclusive nós temos um jornal na nossa região que já trabalha com um projeto de educomunicação, ou seja, pega os jornais, leva para as escolas e a partir daí faz um trabalho de formação de leitores a partir desse jornal. É possível explorar bastante essa mídia impressa, não é? Os textos colocados ali, entender do editorial, aquela linha que está sendo conduzida. Eu acho muito interessante quando a gente consegue mostrar para o aluno o que está por trás daquele veículo. Agora falando do jornal, da revista especificamente, né? Certo. Então, qual é o interesse, qual é a ética, a censura econômica, a censura política, pegar planos diferentes, quer dizer, eu posso pegar uma revista com uma linha, uma outra revista com outra linha e desconstruir até, né? Certo. No sentido de o que está falando aqui, o que quer dizer, o que está na entrelinha. Eu acho isso muito importante porque a gente consegue fazer com que o aluno, ele passe a não consumir simplesmente de uma forma passiva, mas ele comece a questionar aquela notícia que está sendo passada para ele de uma forma impressa. Claro, das outras formas também, mas na forma impressa eu consigo ter esta análise porque eu posso fazer um comparativo de um veículo com o outro. E quando a gente fala da mídia impressa, eu não fico só na revista, no jornal ou nos informativos empresariais, por exemplo. Também é um exemplo muito bom. Mas os próprios cartazes, as próprias formas de divulgação impressa, né? O que ela está falando, o que aquele símbolo representa, o que aquela marca está representando, né? Mas especificamente no jornal, eu acho que o mais interessante é compreender a linha editorial, né? O que aquele veículo fala, com que intenção? Porque hoje as pessoas leem em um determinado veículo e dizem, não, mas eu li na revista tal, verdade. E aquilo passa a ser verdadeiro. Exatamente. Então, eu acho que na análise da mídia impressa, o que nós precisamos fazer é resgatar essa análise crítica. Isto quer dizer o quê? Com que interesse? Compreender um pouco mais o que o veículo está falando, não só notícia, entende? Não só aquela matéria, mas o veículo, de uma forma geral, interfere como na sociedade, né? Então, eu acho que essa crítica dá para ser explorada de uma forma bastante ampla. E no momento que eu faço isso, que a gente faz isso com os alunos que vão repassar isso, agora falando dos alunos nossos, né, que vão repassar isso para os seus meios de trabalho, seja escola ou sejam outros meios, como nós falamos aqui, nós ensinamos eles a serem críticos e passam a ensinar as pessoas que convivem com ele a também ter essa forma mais crítica de pensar, né? Acho que não dá mais para a gente ser tão passivo, né? Porque assim como hoje a gente vê nas revistas, a gente já vê no meio digital. Ah, saiu tal coisa. Alguém mexe um texto, tem uns autores que a gente tem até pena. Mexe no texto e diz, é do fulano de tal, porque está lá no Face de não sei quem. Aliás, isso, então, começa a crítica, excelente o exemplo, porque nós vemos muito isso nas campanhas, vimos na última eleição presidencial. Então, circulavam e-mails né, pela web, colocando que determinado texto era da autoria de uma pessoa que é bastante vista, que tem bastante visibilidade. Então, muitos colocavam textos e colocavam da autoria Marília Gabriela, Luiz Fernando Veríssimo, Arnaldo Jabor. E depois eles mesmos vieram a público dizer, não, eu não publiquei. O Luiz Fernando Veríssimo fez isso. Ele é o que mais sofre, coitado. Não, uma linguagem horrível. Eu não abordei. Mas por quê? Porque é um texto e ele já carrega com ele aquela credibilidade. E ele é um formador de opinião. Exatamente. Ele é um formador de opinião. A figura do autor. A figura do autor. Do suposto autor daquele texto, mas naquela forma, né, na linguagem verbal, que também já carrega, né, socialmente, toda aquela influência de ser um meio verbal. E o que não dizer, então, da televisão, né? Não, mas se não saiu na televisão, então não foi verdadeiro, essa notícia ainda não é correta. E na educação, não formal, professora, ou seja, do ponto de vista das empresas, isso é muito importante, porque pense o quanto prejudicial pode ser uma má informação para uma empresa.
um profissional que, portanto, é responsável pela informação ou pela comunicação de uma empresa e que não consegue fazer isso de forma educativa, que não consegue sensibilizar. Exatamente, né? Essa é a palavra. Ele não consegue sensibilizar e, além, né, além de não sensibilizar, ele não consegue passar a mensagem que ele pretende. E, às vezes, essa mensagem é deturpada. Então, isso reverbera, isso causa um prejuízo para a empresa muito grande. E você está pensando num exemplo de um veículo de comunicação, digamos, uma redação de jornal? Pode ser também. Pode ser também. Mas pense numa empresa. Vamos colocar no assessor de imprensa, que, de fato, precisa elaborar um texto educativo e ele não consegue fazê-lo. E esse texto vai para a imprensa, como release, por exemplo, e é mal colocado e é mal interpretado. Isso pode gerar uma consequência negativa para aquela empresa. Então, nós teríamos aí o ouvido seletivo. Nós teríamos aí a possibilidade de inserção no mercado de trabalho do profissional da educomunicação num momento como esse. Sim, não tomando o lugar do relações públicas, mas trabalhando em conjunto. É isso, professora Sulamita? Pode ser em conjunto ou esse profissional procurar uma especialização para ampliar a sua forma de comunicação social. Com certeza. Eu acredito. Sabe, porque a gente percebe muito isso nas consultorias, mesmo em sala de aula, né? A dificuldade de justamente conseguir falar onde ele trabalha, o que é o produto dele, o que é o serviço dele. Existe isso, porque no caso do professor que ele comentou agora, né? O release ele pode ser publicado, mas ele pode ser interpretado por aquele que está lá no veículo de comunicação e esta forma com que ele interpretou isso, ele vai reescrever aquela mesma matéria, né? Ele vai fazer a matéria, a notícia. E o que acontece? Se ela não estiver bem elaborada, bem construída... Geraremos um ruído. Totalmente. Seguramente. E se é um pequeno, tudo bem. Se é um maior, nós geraremos uma crise. Né? Sim, e às vezes irreversível. Então, eu acredito que, sim, este curso é, sim,